Podcraft, empatia e colaboração. Há quem pense que o trabalho artesanal é muito solitário. Há quem o veja como algo difícil e inalcançável. Com cada vez mais frequência, temos falado por aqui sobre empreendedorismo, riscos, dores e prazeres de empreender, montar um ateliê, enfim. E tem tanta gente que precisa saber disso, que busca sobre isso e mesmo que está fazendo algo para tornar isso possível. Tanta gente que, como eu ou você, está aberto a adquirir e compartilhar conhecimento. Vamos falar mais sobre isso? Podcraft, o seu podcast de artesanato. Olá, seja muito bem-vindo ao Podcraft, o seu podcast de artesanato. Eu sou Faiga Silveira e hoje o tema do nosso bate-papo é empatia e colaboração. Eu e a minha parceira aqui do canal Craft, Beth Monta, estamos aqui todas as semanas buscando alternativas para estar com você, levando conteúdo por meio desse podcast e a gente espera que você esteja aprovando as nossas tentativas. O nosso foco no canal Craft sempre foi mantê-lo como um portal de notícias, mas agora nós também estamos dedicando tempo e atenção ao Clube Craft Brasil, lá no Clubhouse, onde estamos esperando por você de segunda a quinta-feira, das 16 às 18 horas, na nossa Hora do Vício, em @BetMonta, e às sextas-feiras, pelo Instagram, na Hora do Vício em live, em @canalcraftoficial. Na sequência, você recebe todos os registros da conversa no Diário do Clube, nas nossas redes sociais e no site do Canal Craft. Lembrando que você também pode ser um sócio assinante do Clube Craft Brasil e para saber das condições e vantagens é só entrar em contato com a gente. Além disso, nós também temos um trabalho de notas rápidas sobre o universo artesanal com o Canal Craft Lê e queremos saber se você tem acompanhado e gostado. É claro que nós mantemos máxima atenção ao nosso Podcraft, que sempre nos enche de alegria pelo privilégio que nos oferece ao conhecer mais de perto os nossos entrevistados. Por falar nisso, hoje vamos conversar com Tati Cidral, uma mulher incrível que é artesã, professora de costura, idealizadora do Contecido, um estúdio colaborativo especialmente criado para aulas de costura criativa, corte, costura e patchwork. Então, agora a gente convida você para ouvir. Bora lá, Beth Monta! Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Que delícia estar aqui com vocês e hoje conversando com essa moça, que é um tipo de pessoa que tudo que ela toca vira ouro e nem fomos nós quem fizemos isso, viu? O seu próprio marido, que a conhece bem, reconhece que tudo que ela se propõe a fazer, ela faz bem. E talvez seja esse o segredo. Afinal, embora ela tenha apreço e carinho pelo artesanato, ela tem uma história diferente da maioria, uma história que inspira a respeitar as diferenças e a criar oportunidades. Isso mesmo, ela podia se conformar, reclamar, mas ela arregaçou as mangas e criou um espaço colaborativo que, de fato, ajuda a quem quer aprender, a quem quer buscar empreender, a quem nem sabe o que quer ainda. E está tudo bem ao lado dela. Todos têm vez e tudo tem jeito. Muito obrigada, Tati, por aceitar o nosso convite. Obrigada por estar aqui conosco no nosso podcast. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né, Beth? A gente não sabe, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu adoro esse negócio. Muito bom. Muito bem-vinda. Agora, Tati, conta pra gente, qual é a sua história com artesanato e costura, que né, super curiosa para saber. Então, eu costuro há pouco tempo, eu costuro faz uns 5 anos só, né? A maior parte das pessoas que eu conheço, a avó costurava, a mãe costurava e por isso costuram. E eu não tenho essa história, eu tenho uma história com artesanato em geral, né? Meus pais sempre acreditaram que cabeça vazia é oficina do diabo. Essa era a frase da casa. Uhum. Então, a gente tinha que estar envolvido com alguma coisa, ou com esporte, ou com arte. E lá em casa eram os dois, né? A gente praticava esportes e fazia artesanato. Então, comecei lá nos 7, 8 anos, fazendo um pouco de tricô, crochê, bordado, e as coisas foram evoluindo. E todo mundo vai enjoando das coisas, né? A gente faz tricô, e enjoa. Faz crochê, e enjoa. E a vida foi me levando. Eu entrei em faculdade, comecei a trabalhar. Você é formada em quê? Sou formada em educação física. E aí eu tenho algumas pós aí pela vida, né? Tenho 2, 3 pós aí pela vida e uma delas é na área de gestão de empresas.
que eu fiz quando eu já estava gerindo a minha própria empresa. Eu abri uma empresa de medicina e segurança do trabalho. Em 6 meses a gente abriu a segunda unidade, em 2 anos a terceira unidade. E aí ela tomou uma proporção muito grande e eu comecei a ficar muito estressada, muito cansada, engordei horrores, né? Virei paciente hepática, estava com um problema grave no fígado. Eu disse, eu tenho que fazer alguma coisa por mim. E aí um dia eu estava na casa do meu marido, na casa da avó do meu marido, onde ele morava, e olhei para a parte de trás da casa e tinha uma máquina de costura lá no fundo. E aquela máquina estava no tempo. E aí eu disse, vó, aquela máquina lá no tempo, ela disse, filha, nenhuma das minhas netas quis costurar. Se tu quiseres, pode levar que ela é tua. Mas eu botei ela no carro naquele momento, gente. Eu abri a porta-mala do carro, máquina de pedal daquela grande, enfiei ela no carro e já parei, levei para Singer e disse, ó, restaura ela para mim. Levei para casa, um apartamento, tentei costurar e não consegui, mas ali eu decidi que eu ia aprender a costurar. E aí eu comprei uma máquina eletrônica, me inscrevi num curso de sábado de manhã e comecei a costurar, aprender a costurar, e me deu sabe quando te dá aquele estralo assim? Porque eu comecei a comprar algumas coisas que eu queria ter em casa, né? Eu comprei um colocador de botão, um balancinho pesado, grande, morava em apartamento. E eu olhei para aquele negócio e disse, só vou usar de vez em quando. Por que eu não posso dividir com outras pessoas? Sensacional. E aí eu queria ter um overlock, não podia ter um overlock porque eu morava num apartamento pequeno. Por que eu não posso dividir uma overlock com outra pessoa? E aquilo foi fomentando dentro de mim. Eu fui aprendendo a costurar, me inscrevi num curso de patchwork, que era a minha vontade de fazer, mas eu comecei a me antenar para as coisas. Eu comecei a me inscrever em cursos em diversos locais diferentes para estudar por que os locais não tinham tanto sucesso nas aulas, né? Por que os locais, o que é que não tinha lá que eu poderia oferecer? Tudo isso na sua cidade, que é Palhoça. Não, eu já estive em outros locais. Nessa época você morava onde? Na Palhoça, sempre em Palhoça. Tá. Sempre. Mas aí eu comecei a rodar, eu fui para feira, né? Eu fui conhecer todas as feiras regionais, eu tive em alguns ateliês visitando, fui estudar sobre o universo. Eu já era colaborativa porque eu participava da Associação Comercial e Industrial e aqui a gente é associativista, né? Então isso tudo foi se somando. Mas isso tudo fora do trabalho da empresa que você tinha, ou você estava mantendo ali? Eu estava mantendo os dois, eu ainda não tinha, eu só estava fazendo os cursos e mantendo a minha empresa. E aí chegou num ponto que eu disse, eu não quero mais a minha empresa, não é a minha área, não é o que eu gosto de fazer e eu vou vender. Conversei com os sócios, né? A gente já estava entrando meio que em conflito e botei à venda. E aí eu disse, tá, e agora? Porque aí eu tirei todo mundo trabalhava comigo. Meu pai trabalhava comigo, minha mãe, meu marido, eu tirei todo mundo de lá de dentro. E disse, olha, primeiro vamos alocar um, depois alocou o outro, depois alocou o outro, e aí tirei todo mundo. Eu disse, agora eu tenho um prazo para viver desse dinheiro que eu vendi à empresa, né? E esse prazo é o prazo que eu preciso para fazer uma empresa dar certo novamente. E aí eu me dei 10 anos. 10 anos de projeto. São 10 anos que eu tenho para que o estúdio funcione do jeito que eu preciso que ele funcione, para eu vender ele de novo. Para eu poder viver de patchwork. Porque o meu sonho é viver de patchwork, mas para eu viver de patchwork eu tenho que entender o patchwork direito, né? Do jeito que ele tem que ser. Então eu me propus a fazer com que o estúdio fosse uma coisa um pouco diferente do que a gente está acostumado aqui na região, né? E eu acho que é isso que está atraindo as pessoas para a gente, que está fazendo com que a gente conte hoje o que é que está acontecendo, né? É uma área relativamente nova para você, né, por causa desses 5 anos, mas você vem de uma vida de empreendedorismo, de empresária. Você acha que uma contribui com a outra porque você conseguiu estabelecer uma meta de 10 anos e você está trabalhando, abriu um negócio numa coisa que era nova para você.
Aonde que isso consegue andar nos trilhos, assim, dentro do que você planejou e do que você consegue adequar, visto que você também está trabalhando com pessoas que não conhecem a tua metodologia vinda de uma outra área? Bom, eu acredito que tudo que a gente faz da forma certa, né, que para mim a forma certa é ter honestidade, ter trabalho, e focar, a gente consegue dar certo. Não importa o que é. As minhas alunas têm o hábito de dizer para mim que eu vejo oportunidade em tudo, e eu realmente vejo oportunidade em tudo. E eu acho que ser empresário, o empreendedorismo está em mim. Né? Eu consigo ver isso muito claramente quando eu observo uma situação. E a organização do empresário eu trouxe comigo, né? Contas a pagar, a receber, planejamento de metas. E isso faz com que a gente alcance os objetivos de uma forma, eu não vou dizer mais fácil, mas mais clara. Porque eu não abri um negócio já esperando que ele fosse me dar lucro no primeiro mês ou no primeiro ano, né? Quem empreende há muito tempo sabe que isso não acontece assim. Quando acontece muito rápido, é uma coisa extraordinária, não é a regra. A regra é que a gente vai nadar para poder chegar na praia, né? Então, essa tranquilidade, eu acho que o empreendedorismo me deu, de poder respeitar o prazo de que um empreendimento possa dar certo. E também mudar o rumo dele. Né? Quando eu abri aqui, nós tínhamos uma sala de curso e o restante do ambiente, nós temos, não é muito grande, mas tem 100 metros quadrados. Para um ateliê é uma coisa grande, né? Quem vocês sabem, os ateliês geralmente são pequenininhos, 20, 25, 30 metros quadrados. Então a gente tinha um ambiente bem grande e eu tinha planejado que eu sublocasse espaços para quem quisesse iniciar no artesanato pudesse sair de casa para empreender, que é outro martelo que eu bato muito nas meninas. Toda artesã inicia em casa, né? Mas ela não deve ficar em casa, porque a casa mata a gente. É a louça, é a comida, é o filho. São as pessoas que acham que porque você não sai de casa você não trabalha. São as rotinas que, precisa ir no correio para mim, então você está em casa, você vai. Né? Então, quando você sai de casa, você empreende mais rápido, você dá certo mais rápido. E a ideia era essa. Uhum. Só que no primeiro ano, isso não funcionou porque a gente tem que gerar uma demanda. Né? Quando os coworkings nasceram, não existia uma demanda, essa demanda foi gerada. Então, eu teria que gerar uma demanda. E aí, eu comecei a tentar gerar essa demanda, a pandemia veio e me deu um corte. E disse, não é assim que vai funcionar. Você vai ter que 100 metros quadrados se você só vai precisar de um computador, né? Meu Deus. Exatamente. Só que eu não dei aula online, como todas as outras, né? Quando estava para chegar a pandemia, que ela estava lá na China ainda, eu reuni as meninas e disse, vamos aprender a fazer máscara, porque vai chegar no Brasil. Não, imagina, 2 quiseram fazer. E eu fiz uma carrada de máscara e deixei pronta. Quando estourou a pandemia, calhou de num mês antes eu adotar uma menina. E eu ter que ficar com essa menina dentro de casa numa adaptação. E aí eu disse, mas vou continuar fazendo as máscaras enquanto eu tô aqui com ela e tal. E eu tinha que pagar aluguel, porque aqui é alugado, né? Então, aluguel, água, luz, telefone, porque as coisas não param. E aí eu disse pro meu esposo, eu vou ajudar o pessoal aqui da região que está fazendo máscara para doação. Mas você vai produzir máscara para doar? Eu disse, não, eu vou produzir máscara para vender e o dinheiro da venda eu troco em tecido do meu próprio estoque e dou para elas produzirem para doação. Nós fizemos isso e conseguimos produzir 7.000 máscaras. Nossa! Aí ele me chamava de louca. Tu é uma louca, porque tu estás trabalhando para pagar teus próprios tecidos e tu vais doar esses tecidos. Eu disse, te acalma que vai dar tudo certo. Quando a gente fez isso, nós saímos no jornal aqui regional. Tá? Numa rádio, não foi nem na televisão, foi numa rádio. E aí, uma grande construtora
entrou em contato e disse: vocês têm nota fiscal? Eu disse: tenho nota fiscal. Então eu preciso produzir 10 mil máscaras. Olha aí. Aí liguei para todas as meninas e disse: quem está precisando botar dinheiro dentro de casa? Porque muita gente perdeu o emprego, né? Parte das meninas produziram em casa as máscaras e parte veio para o estúdio. Eu abri o estúdio para quem não tinha as máquinas, para quem não podia, enfim. E nós produzimos primeiro 4 mil, depois 6 mil máscaras, cada uma em 8 dias e a outra em 10 dias. Eu ia para a cidade vizinha, comprava os tecidos, mandava cortava os elásticos, entregava tudo cortado para todo mundo e a gente só montava. Nesse esquema, nós fizemos, até fevereiro desse ano, 22 mil máscaras. E botamos dinheiro na mesa de todas as artesãs do estúdio e suas famílias. Então, o estúdio teve que aproveitar essa onda, entre aspas, para crescer de uma forma diferente, que era a que não estava estruturada. Então, quando tu me pergunta se ser empreendedora antes, ser empresária antes me trouxe alguma bagagem, sim. Ela me faz ver oportunidades de formas diferentes e ser flexível em relação às mudanças. Porque são as mudanças que impulsionam a gente. Eu paguei todas as contas do estúdio, ajudei as meninas e ainda consegui recuperar o investimento inicial do estúdio, o que me garantiu ficar aberta, mesmo sem alunas, até agosto, e com baixa de alunas até abril desse ano. E ainda estimulou, né, o instinto empreendedor das meninas, porque a artesã geralmente trabalha com isso meio em descrédito, né? Tati, a ideia do Contecido, como que funciona assim, a estrutura? Como que vocês trabalham, né? Como que trabalha? Porque você disse que está há 5 anos, né? Dentro dessa vida de costura. 5 anos costurando, né? Eu só costuro há 5 anos, o estúdio tá fazendo 3 anos. Ah, entendi. Então, assim, você aprendeu a costurar há 5 anos, aí você teve a ideia do estúdio, montou o estúdio, mas como que funciona? Como que é para participar? Quantas alunas você tem hoje aí? Se é aluna, se é o espaço colaborativo, quantas pessoas frequentam? Como que é o sistema, o método? Tá, nós somos uma escola de artesanato, né? Isso tem que ficar muito claro, porque às vezes as pessoas acham que nós somos uma ONG ou que somos da prefeitura. As pessoas me escrevem e dizem: mas a aula é gratuita? Não, nós somos um estúdio de costura com aulas, né? Hoje funcionam aqui 5 turmas de costura criativa e 4 turmas de corte e costura, com aulas coletivas que são limitadas a 6 pessoas no ambiente. Apesar de a gente ter um ambiente muito grande, isso é a prerrogativa do estúdio, tem que ter pouca gente para uma professora, né? Uhum. E tudo que os alunos precisam, eles têm aqui dentro. Então, assim, Tati, eu quero comprar um calcador de viés. Eu digo: primeiro testa o meu, vê se vai funcionar para você. Se funcionar para você, você adquire. Se não funcionar para você, tá aqui. Tudo que chega de novidade no mercado eu compro para elas e ponho no estúdio para que elas usem, para que elas testem antes de adquirir isso para casa. Elas aprendem a trabalhar com as ferramentas antes. Todas. Então, assim, furador de couro, todos os calcadores para colocar botão, para colocar ilhóis. Se elas não querem comprar um balancinho, elas podem trazer tudo durante a aula e colocar todos os botões, forrar todos os botões, e aí elas não pagam nada por esse uso. Elas só pagam a mensalidade do curso delas, tá? E elas são induzidas a entender que o estúdio funciona de uma forma em que elas também precisam colaborar com esse estúdio. Então, assim, eu não dou aula de bonecas, mas eu tenho uma aluna que dá aula, né, a Eliane. Ela vai me escutar, ela sempre fica orgulhosa quando eu falo dela. A Eliane dá aula de bonecas. Então, se alguém precisa fazer uma naninha, é a Eliane que vai ensinar na aula, não sou eu, é a Eliane. Eu tenho uma outra aluna que produz enxoval de bebê para doação. Quando eu preciso fazer um roupãozinho, alguma coisa, é ela que vai ensinar, não sou eu que vou ensinar. Uhum. Então, elas são induzidas a entenderem que elas contribuem com o estúdio, não só financeiramente, porque elas pagam sim as aulas delas,
porém elas também têm que colaborar com aquilo que elas estão querendo aprender e também ensinar aquilo que elas sabem. Então a gente faz café com elas aqui, toda a aula elas tem são a parada alunas do café. e professoras, então? Elas são alunas e elas são professoras também. Eu sou só uma mediadora. Muito bom isso. Adoro essa ideia. É diferente, né? Mas funciona super bem, porque isso une as pessoas. Cria conexão, né? Cria conexão. E elas tomam café juntas, elas saem juntas, né? Elas se trocam no WhatsApp. Então, isso foi criando uma grande rede. E aí, essa rede ela vai se ampliando, né? Então, as compras e as vendas também ficam aqui dentro. Exemplo, ontem uma aluna veio pagar a aula e eu disse, eu preciso de aioline. Ela me deu a aioline e ficou com a aula, né? Eu compro bichos de pelúcia para minha filha com outra aluna. Eu faço unha com outra aluna. E essas permutas, elas vão existindo para facilitar, para que elas possam se manter dentro do curso. E para que elas possam se manter também, a gente vai buscar algumas estratégias, inclusive para materiais. Eu compro estoques de lojas que estão fechando na região e trago para elas. E esse estoque fica aqui à disposição a baixo custo. Então, aí você compra também no atacado para as pessoas? Assim, então, eu tenho um fornecedor que eu compro coisas pontuais, né? Que são coisas de giro, tipo alfinete, tesoura, agulha, que são coisas pequenas e pontuais. As coisas mais caras, e a gente sabe que hoje em dia o mais caro é tecido, né, gente? Para quem produz artesanato, o mais caro é o tecido. Sim, por isso que até que eu tô perguntando. Pouca coisa eu compro em fornecedor, mas o meu estoque quase todo foi comprado de lojas que fecharam, né? Então eu vou lá e arremato todo aquele tecido, independente do estado em que ele esteja, porque a gente aproveita, né? A gente pode tirar as partes ruins dos tecidos e tal, e trago para elas e vendo a baixo custo. Então, um tecido, às vezes, que custa... Eu comprei estoque de tecido importado de 60, 80 reais o metro, eu vendo a 20 aqui. Nossa. E eu só vendo para elas, eu não abro as portas. Apesar de a gente ter uma mini loja aqui dentro, eu não abro as portas para o externo, porque eu não tenho reposição disso, né? E o meu plano de negócio não prevê, neste momento, uma loja. Não é o que eu quero. Então, eu não quero funcionários, eu não quero uma grande estrutura, eu quero fomentar isso aqui dentro. E aí elas abrem uma conta comigo, elas compram ao longo do mês e quando elas pagam a mensalidade, elas quitam a continha delas, né? Materiais muito caros, que são os materiais iniciais, que são coisas que elas levam para casa, placa, cortador, essas coisas. Placa e régua é uma coisa que elas compram para levar para casa, porque aqui no estúdio a gente fornece durante as aulas para elas não precisarem trazer também. Mas isso a gente, inclusive, parcela. Tem todo um, sabe? Às vezes a pessoa tem em casa, a gente empresta aqui, depois ela devolve para nós. É uma coisa meio mãe, assim, sabe? Quando tu abre os braços e diz, não importa se você consegue ou não, nós vamos te fazer conseguir. É mais ou menos isso. E quantas alunas você tem hoje, mais ou menos, aí, frequentando o teu universo? Eu tenho em torno de 22, 23 na costura criativa e 25 no corte e costura. Então nós estamos chegando tá grande a tua, tá quase 50 pessoas, bem bacana. Nossa, maravilhoso. Não estamos na capacidade total ainda, mas a gente chega lá. Muito bom, muito bom, muito bom. E como que você fez nesse período pandêmico, então, que aí você pôde fazer as máscaras um pouco em casa, um pouco no estúdio, mas aí agora está voltando aos poucos, mas assim, como que elas têm essa consciência de que podem fazer uso do estúdio, mas não estarem todas juntas? Porque você também trabalhou com segurança de trabalho, né? Eu não fiquei preocupada com isso, para te falar a verdade, porque, como eu te falei, nós temos 100 metros quadrados, só a sala de curso ali tem 55 metros quadrados, e nós só trabalhamos com no máximo 6 pessoas por turma. A capacidade da sala sempre foi reduzida. Então, para nós, nesse funcionamento, ele seguiu normal todo esse período. Cada mesa de trabalho, a gente tem 2 na sala, elas têm 2 por 2. Fica uma de cada lado, então eu não tenho ninguém se batendo, entendeu?
E todas de máscara, álcool gel, a gente passa álcool nas máquinas, na mesa, na cadeira, nas placas, logo depois do uso de todo mundo. Eu Então, acho importante você colocar esse tipo de coisa, porque assim, mostra que a volta, assim, o trabalho, teve alguém que contraiu alguma coisa, algum contágio entre vocês, então é importante a gente colocar essa história de sucesso, que teve um controle, foi assim, apesar do perigo ou do risco que todo mundo estava correndo, mas mediante ao controle, ao planejamento, a coisa deu muito certo. E todo mundo conseguiu trabalhar, produzir, sem precisar sem ser contaminado por isso, né? É bem interessante a tua colocação, a possibilidade disso. E a maior parte das alunas também, a gente sabe que quem faz artesanato geralmente tem um pouco mais de idade, né? Eu tenho duas vertentes aqui. Eu tenho as muito jovens e eu tenho as aposentadas, né? A maior parte das pessoas já estavam vacinadas, e é muito engraçado, as jovens também são de mais duas vertentes, ou são professoras ou são enfermeiras, que eram os primeiros grupos a serem vacinados. Entendi. Entendeu? Então, todo mundo estava vacinado. Se fosse combinado, não seria tão perfeito, né? Exatamente, e foi bem interessante, assim, porque muita gente ficou com medo. Eu tive muitas alunas que demoraram muito para voltar. Eu tenho aluna que não voltou ainda, que pretende voltar no próximo ano, porque todo mundo está temeroso e tem que ter medo mesmo, tá? Vamos deixar isso muito claro, assim. Eu fui uma que no começo da pandemia acreditava que era uma gripe mais forte, tá? Eu falo mesmo de peito aberto, porque eu acredito que a gente muda conforme a informação, né? Ninguém sabia de nada, a princípio era um gripão, assim como H1N1. E eu também acreditava nisso, mas a gente sempre se cuidou, né? Eu não peguei Covid, nem eu, nem a minha filha, nem meu marido, nós não tivemos. Mas não é. Nós tivemos 3 mortes na família, um monte de gente morreu, um monte de gente com sequelas, e a gente tem que ficar antenado sim. E isso é muito interessante, porque logo depois que as coisas começaram a voltar, as aulas lotaram, porque as pessoas estão cansadas de ficar em casa. Elas estão cansadas de fazer aula pela internet também. E porque o contato físico é uma coisa muito forte. Essa é necessário, né? Nós somos seres sociais, não tem como, você quer ver gente, né? As pessoas me perguntaram assim, por que você não começou a dar aula online? Eu disse, primeiro porque eu perdi o timing, porque eu estava fazendo máscara, né? E máscara naquele momento salvou a minha vida, né? Muita gente foi para a internet, então a concorrência ia ser muito maior do que fazer as máscaras, então eu fiquei nas máscaras. Mas eu também acredito que eu não sirvo muito para o digital, não que eu não vá tentar, não que eu não vá fazer, mas eu não sirvo muito para o digital. Eu gosto dessa conexão. Mas aí a gente ganha menos, porque tem gente aí ganhando rios de dinheiro com a internet, né? E aí eu digo a mesma coisa que eu sempre disse. Rios de dinheiro eu estava ganhando lá, quando eu estava com a outra empresa, que aí eu tive que me organizar financeiramente, familiarmente, para diminuir o meu ritmo e para diminuir também o meu rendimento. Lá eu ganhava dinheiro, se fosse pelo dinheiro, eu já tinha ido. Mas nem tudo é o dinheiro, né? Nem tudo é. A gente tem propósito e a gente tem que acreditar que o propósito vai dar certo. Talvez se você estivesse lá, você não estaria podendo curtir tua filha como tá, né, no estúdio. E Tati, e assim, essa visão empreendedora e esse olhar, né, tão apurado, o estúdio, já, apesar do pouco tempo, já é um case, né? Não surge o interesse das meninas em aprender sobre empreendedorismo também com você, já que você, com todo esse conhecimento, optou por lecionar costura? Isso é uma coisa cotidiana para nós, não é uma coisa pontual. Então, as meninas aqui tem aquelas que vêm para empreender e tem aquelas que vêm para se divertir. E isso a gente faz muito, muito intuitivo durante as aulas. Tem aquela aluna que eu olho e digo, você vai fazer o ponto à mão? Ela diz, vou, assim, beleza, então senta ali perto da luz e fica à vontade. E tem a outra que eu olho e digo, estás demorando muito para produzir isso. Porque quando tu for vender, isso aí vai ficar caro, eu digo para ela. Vamos lá, vamos rápido. Semana passada, no sábado, porque pelo menos 2 vezes por ano eu dou um workshop gratuito de preço de produto, como formular o preço, como vender, como atender cliente, como responder da forma correta, uma negativa, escolher nicho, essas coisas eu faço 2 vezes por ano de forma coletiva, gratuita no estúdio, né?
E, pontualmente, aquelas que precisam, eu trago para mim em horários diferentes, e a gente senta, e a gente conversa, e a gente explica, e eu mando planilha, e eu mostro como eu faço. E assim a gente vai criando, mas não com esse foco, sabe, de só formatar. É um plano para o próximo ano formatar, como se fosse uma, entre aspas, né, uma escola de empreendedorismo do artesanato, para aquelas pessoas que querem realmente empreender de forma mais firme. Mas não é uma coisa para agora. Agora a gente vai continuar no intuitivo até que essa pandemia dê uma cessada, assim, porque eu conversei bastante agora com os donos de lojas de artesanato e agora veio a baixa, né? Quando uma grande crise vem, o artesanato vende muito, as pessoas partem para o artesanato. Mas quando essa crise dura muito tempo, até o dinheiro para fazer o artesanato, seja ele por lazer ou para vender, ele começa a cessar. E agora ele começou a cessar. E a gente prevê, nessas conversas com eles, que isso vai até fevereiro do ano que vem, próximo do carnaval, quando a vida volta a funcionar. Né? Então, as coisas agora, nesse momento, a gente vai fazer com muita calma. Porque a gente tem que olhar para o mercado mundial, gente. A gente tem que olhar para o mercado brasileiro, para aquilo que está acontecendo ao nosso redor, né? E tem plano de expansão? Não tenho plano de expansão no momento. Eu queria muito, muito, muito fazer um negócio com a minha casa, porque eu vi um local que eu poderia morar embaixo e botar o estúdio inteiro em cima, maior, sabe? Com mais sala, queria botar crochê, tricô. Mas não é o momento. Nesse momento, nós vamos segurar a periquita. E fazer o que é possível, né? Eu concordo muito com o que você vem falando, porque assim, os noticiários, o que tem acontecido nesses últimos dias, a gente tem visto que realmente a gente está numa crise, um retrocesso de dados e índices de 1994 que a gente está tendo que encarar agora como uma realidade de inflação, de tudo. E como você falou, o artesanato realmente ele sustenta um período da crise, mas ele no longo período ele se abala, porque nem todo mundo tem. Se bem que a gente está chegando no Natal e quem sabe o Natal traz um pouco uma esperança, né, de venda um pouco melhor, mas eu não sei vocês, a gente já comentou isso, a gente não tem visto muito o pessoal se preparando para o Natal esse ano, né? Não. Eu tô achando muito estranho isso. A gente parece que assim, não vai ter Natal, sensação. E era já para estar se preparando para fazer enfeite, para fazer presente, enfim. É um movimento inédito para mim, mas vamos ver o que vai dar, como que vai acontecer. Agora, conta para mim, você falou para mim, dentro a gente tem um movimento que vem vindo na internet, dentro do artesanato, que mescla o presencial com o online. É o sistema híbrido que veio para ficar e vai levar o artesanato adiante. Como que vocês têm se posicionado online e e-commerce, por exemplo, ou você ainda está esperando para trabalhar isso, se planejando? Eu já vi que você é uma pessoa de planejamento, né? Que vai dentro de uma estratégia e vai se planejando para isso. Tem algum processo nesse meio do caminho? Tem um processo para acontecer para o próximo ano, né? Os equipamentos já estão todos comprados, só que a gente tem que lembrar que sozinho ninguém faz nada, né? E eu hoje, gerenciando o estúdio, eu sou sozinha, né? Então eu tenho que esperar essa onda passar para no próximo ano a gente começar com um sistema um pouco diferente. A nossa ideia é que as alunas possam ter os próprios projetos que elas fazem em aula também em vídeo, porque a gente percebe que elas esquecem os processos. Elas esquecem muito, muito facilmente aquilo que elas fizeram em aula e tem que recorrer não só à memória, mas aquilo que está escrito, e muitas vezes mesmo assim ainda não conseguem. Hoje a gente trabalha Instagram e Facebook, e lá tem algumas dicas de coisas para elas. Então, assim, a gente está muito focado ainda em coisas para as nossas próprias meninas. E claro que isso acaba ajudando outras que entram em contato com a gente, né? E que gostam do conteúdo. Às vezes a gente encontra alguém na rua e diz: olha, eu te acompanho e eu não sei quem é. Eu te acompanho, você é a Tati lá da Acontecido e tal, eu salvo as tuas dicas. Aquilo
Então, assim, e isso vai te levando para um outro nível. Mas tem um plano, sim, para o próximo ano. Isso depende de alguns ajustes ainda, que eu estou fazendo junto com a família, porque isso demanda tempo. E é um tempo, gente, que às vezes eu fico preocupada. Eu assisti esses dias um bate-papo, e a pessoa dizia, eu não tenho horário, de manhã, de tarde, de noite, eu subo escada respondendo mensagem, porque ela trabalha 100% online, né? E aí eu começo a me perguntar se isso é para mim, se eu realmente quero voltar para essa loucura, que eu já estive nessa loucura. Imagina, eu viajei de lua de mel e trabalhei todos os dias da minha lua de mel. Atendi cliente no meio da lua de mel. Então, eu não sei se eu quero isso para mim, né? Então, por isso que eu acho que a gente está demorando um pouquinho mais, porque eu queria estruturar alguma coisa que fosse realmente voltada para esse sistema mais colaborativo, né? Desse sistema de ensino em que a gente consegue interagir com as pessoas, mas que não me tomasse o tempo que eu vi que toma dessas grandes mulheres e homens também, porque tem vários homens, né? Mas que estão empreendendo pela internet, que é sábado, domingo, feriado, à noite, sabe? Isso não é uma coisa que me move, né? O que me move realmente é ver esse nosso sistema aqui funcionando. Se vocês soubessem a emoção que eu tenho quando eu vejo uma outra aluna ensinando, sabe? Uma ensinando a outra, aquilo é muito lindo. E isso pela internet eu não vou ver. Eu acho que a gente está vivendo um processo de... Tudo para a gente é tudo muito novo, né? Então, o processo, a vinda da internet, historicamente, 20 anos, mais ou menos, que a gente vive movido dentro, principalmente do artesanato, e o artesanato, que sempre tem um delay maior em relação às outras coisas, a gente tomou um baque esses 2 últimos anos, assim, aprende porque é isso que vai te fazer sobreviver, então a gente teve que aprender a lidar com tudo isso, sendo que não é realmente o universo de todos os artesãos, a gente sabe que não é a praia da gente, né, essa coisa, só que a gente está tendo que se aprender, eu acho que a gente está como se fosse num barco agitado, e daqui a pouco a gente chega onde tudo se acomoda, sabe assim, aí cada um encontra a sua posição, a sua forma de comunicação, o teu sistema, óbvio que a gente vai ter que aprender a fazer tudo ao mesmo tempo, né, tanto o híbrido quanto o híbrido, tanto online quanto presencial, mas aí cada um no seu ritmo, na sua maré, vai se acomodando e vai se encaixando nesse novo normal que a gente já está vivendo, né? Eu acho que eu sou muito grata às professoras online, tá? Muito mesmo. Porque toda sexta-feira eu fecho tudo aqui, porque eu acredito que a gente tem que se manter aprendendo sempre, né? Uhum. Eu faço aula com a Ivy Franz, lá no Campeche, ela parou e ela foi para as aulas online via Facebook, e eu tô fazendo, sabe? Vários projetos, eu compro os projetos e faço aqui no estúdio, né, assistindo as aulas online, então eu sou muito grata por quem se dedica, vamos deixar isso muito claro. Acho louvável a ação, eu acho que tem que fazer mesmo. Tem que ganhar rios de dinheiro, que é para poder dar exemplo para as pessoas, a gente tem que ter mulheres assim dando exemplo, né? Então, eu sou muito grata, tá? Continuem fazendo, Sim. por favor. Queremos mais, né? E você falou que elas esquecem muito, né? Assim, que você tem essa preocupação. Existe um plano de ter também um suporte como e-book, ou como revistas, ou como apostilas para auxiliar essas meninas no processo de, depois que levar para casa, continuar fazendo os trabalhos? A nossa ideia geral é a montagem de um site em que as aulas fiquem gravadas para elas, e quem faz aula presencial tem acesso livre, que elas possam consultar sempre que possível, porque hoje a internet é tudo, né? Não adianta só o papel. E para quem não faz aula conosco e quer fazer, nós pensamos em 4 módulos para essas aulas, que é o módulo iniciante do zero mesmo, porque tem gente que diz assim, iniciante do zero, mas aí a pessoa tem que brincar no papel, gente, ainda, e tem mesmo que brincar no papel, sabe? Tem que saber passar a linha na máquina, que são coisas que a gente faz aqui, né? Você precisa passar 10 vezes a linha na máquina, a gente vai passar 10 vezes a linha na máquina. Então, assim, a ideia é fazer um inicial, um intermediário
um avançado e um módulo de empreendedorismo. São os 4 módulos que a gente quer ter. Para as alunas presenciais, acesso livre, para quem é de fora, acesso pago, e as dicas que a gente sempre tem e coisas que a gente dá em aula vão conter no site de forma livre também. Vou te dar um exemplo. Eu recebi uma aluna ontem e ela já costura um pouco e ela fazia pano de prato para vender. E aí eu disse para ela, tu me traz um pano de prato. Ah, mas eu já faço para vender. Não, mas tu vais fazer do meu jeito, né? Eu quero que tu faça do meu jeito para a gente ver se a gente consegue ter a mesma linguagem. Então vamos pegar um projeto simples para iniciar. Ela nunca tinha feito do meu jeito e o meu jeito era mais rápido para ela vender. Então, a ideia é essa. A ideia é pegar essa experiência do presencial, né, das dúvidas, das queixas, das dores e jogar isso lá para o online de forma muito atual, porque aí aquilo que a gente recebe de feedback no presencial é o que a gente precisa passar lá no online, né? E a gente vai usar meio como case, teste, grupo controle. Vamos arrasar. Nossa, demais. E esse seria, e assim, você tem ideia de pegar esse seu modelo, porque assim, você está desenvolvendo um método, uma metodologia de trabalho, um modelo de estúdio não usual e diferente. Você tem ideia de expandir isso, de colocar isso, não diria em franquia, não sei se é o caso de franquia, mas assim, expandir para outros, abrir, né, esse leque e ensinar outras artesãs a abrirem esse mesmo modelo de espaço em outros lugares, fora Palhoça, em outros lugares do Brasil, porque tem espaço para isso, né? Eu tenho espaço para isso, mas eu não penso em forma de franquia, tá? Porque, vamos deixar muito claro, o modelo de negócio que eu tenho aqui, ele é um modelo de negócio para quem quer viver do artesanato, viver bem, mas não é para ganhar rios de dinheiro, né? É aquela pessoa que quer ganhar ali nos 4, 5, 6 mil reais e acha que isso para si tá legal, porque aí ela vai ter uma sexta-feira livre, ela vai ter um sábado, ela vai ter um domingo, ela não vai precisar atender cliente à noite, né? É para quem quer ter uma vida confortável, com um bom rendimento, porque para mim, gente, hoje uma artesã para tirar 5, 6 mil é tirar leite de pedra, né? Tem que estar trabalhando. A artesã em si, daquela raiz, tal, sempre foi. A gente sempre viveu com subsalário, com valor mal pago, mal reconhecido, isso é real. Mas, assim, eu acho que dentro desse modelo dos 5, 6 mil reais, nossa, meu, é um valor bem atrativo para esse público. E tô falando, assim, de lugar com locação, com água, luz, telefone, internet, gente, tudo. Então, a ideia não é franquear, porque isso não traria rendimento para a pessoa que iria franquear. Mas a ideia é prestar consultoria para abertura de novos espaços que sejam como o nosso. Ah, entendi. Então, assim, o modelo você expande, né? Entendi, bacana, bem bacana. Com certeza. A ideia é essa, que a gente possa criar alguma coisa que seja atrativo o suficiente para que a pessoa possa ter esse rendimento, mas ela também não fique presa a ninguém, né? Então, eu acho que a consultoria daria isso. A gente ajudaria a montar, a formar a estrutura, a formar a rede de fornecedores, captar alunos, ensinar a captação de alunos, mas que isso ficasse realmente ao encargo da pessoa que quer empreender, né? Legal. E pós-pandemia, assim, a gente já viu que a pandemia trouxe para você um formato diferente, né? As máscaras, né? Deram um saculejo, mas você conseguiu se virar. Agora, o pós-pandemia, como que você acha que vem a ser agora? Como que você projeta o ano que vem? Então, ano que vem é um projeto com bastante desafio, né? Porque, como eu falei para vocês, a gente está vendo uma minguada, eu acho que né, uma reduzida dessas pessoas que estão em busca de materiais, principalmente, e também que tem esse rendimento para poder aplicar numa aula paga, né? Apesar das nossas aulas estarem muito abaixo do valor regional, a gente tenta trabalhar com o mínimo do mínimo possível, mesmo assim elas são pagas. E aí a gente tem as escolas profissionais que voltam a funcionar no próximo ano, que são gratuitas, né? Então, o nosso concorrente direto são as escolas profissionais. Eu tenho uma escola profissional a 4 ruas daqui, né? Então, ela está muito pertinho de mim.
Em compensação, eu tenho alunas que são da profissional e que fazem aula conosco também, que não querem largar, né? Então, é porque a gente consegue atingir esse público. Mas eu vejo como um momento de muita calma, de muita paciência. As pessoas estão com muita sequela ainda de Covid, ainda estão com muito medo também. E voltar à vida normal... Primeiro que a vida não vai voltar ao normal nunca, né? Não vai existir mais vida normal agora. Assim como a H1N1, a gente vai passar a ter vacina sempre, a gente vai ter que passar a usar máscara quando tiver resfriado e assim por diante. Então, a gente vai ter que ter um tempo para se adaptar a isso. Então, no ano que vem, eu estou prevendo realmente que a gente vá iniciar novos projetos, porém, manter o formato que já existe hoje e que está nos dando sustentabilidade e que está crescendo, né? Nos últimos 3 meses foi quando a gente mais aumentou o nosso número de alunos, porque as pessoas querem realmente sair de casa, querem espairecer, e elas chegaram nos seus limites. Muitos casamentos foram desfeitos, né? Muitas famílias perderam familiares e estão tentando se readaptar. Muita gente está indo para terapia. Eu recebo muita gente de terapia, né? Muita gente com síndrome de pânico, com depressão, com vontade de morrer. E isso é um desafio para nós também. Então, eu acho que nós como professoras vamos ter que nos adaptar a isso, né? Essa nova realidade, e sentir o que vai acontecer no próximo ano para tomar qualquer tipo de decisão. Mas uma coisa é fato, as pessoas precisam de ajuda. E o artesanato sempre foi e sempre será uma forma de ajudar as pessoas. Maravilhoso, é mesmo. Perfeito. Nossa, a sua fala me emociona muito, Tati, é impressionante, assim, porque é muito do que a gente acredita, mas de repente agora em prosa e verso, sabe, assim, a gente ficaria aqui o dia todo conversando com você, mas a gente tem um tempo, na verdade, e agora a gente está chegando ao final, e a gente tem por hábito aqui finalizar com você deixando os seus contatos, deixando os contatos da Acontecido, e deixando uma frase de incentivo para quem nos ouve, seja quem te conhece ou quem está te conhecendo agora. Tá bom. Quem quiser nos achar, acha a gente no Instagram, acha a gente no Facebook. Contecido, gente, com K-O-M. Isso é bem importante porque o Contecido vem de Kombi e tecido, que são as paixões familiares. Tá? Ah, que legal. Então, com tecido de Kombi e tecido, tá? Pode também adicionar a gente no WhatsApp, no 991559819-048, né? Nós somos de Santa Catarina. E eu só tenho uma coisa para dizer de incentivo para as pessoas. Acredite em si. Só isso. Você pode sim costurar, você pode sim empreender, você pode sim cuidar da casa e empreender, ter filhos e empreender. E a costura é paixão, tá? Então acredite em si. Se tiver que vender, vende do jeito que começou. Tem público para todo mundo. Mas acredita, olha para aquilo que você fez e acredita em você, você pode. Ah, a gente pode, meu Deus. Tati, super obrigada por tudo. Nossa, assim, maravilhosa essa conversa. A gente se conhecendo, né, timidamente por esse meio. A gente viu a live que você fez, né, com a Andresa, e a gente agora está aqui conversando com você. Que delícia, muito obrigada mesmo de coração. Espero ver muito sucesso. E espero pessoalmente te conhecer também em breve, né? Se Deus quiser. Quem sabe a gente não dá uma passada aí para o Palhoça, você vem aqui para São Paulo para a gente poder dar um abraço. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada também, obrigada pela oportunidade. E eu tenho certeza que em breve a gente se vê pessoalmente, porque eu acredito que todo mundo vai à Mega, né? Sim, teremos a Mega. Eba, que bom, que maravilha. Estaremos todos lá. Meu Deus do céu, a gente já está falando que a gente vai ter que dormir na Mega, né? Porque não vai dar tempo durante o dia só de ver todo mundo. É muita coisa. Vamos fazer barraquinha lá, fazer camping no estacionamento da Mega. Muito bom. Super obrigada, Tati. Obrigada mesmo.
Maravilhoso, gente. Muito obrigada, Tati. Lembrando que o Comtecido é @KOMTecido. Não pode deixar de procurar por essa moça e se emocionar junto com a gente, com essa história maravilhosa, com esse projeto incrível que promete ajudar tanta gente, e nós estamos aí acompanhando, estamos sempre de olho. É isso, gente, a gente vai ficando por aqui. Eu só queria dizer que se você gostou dessa nossa conversa, que continue explorando as novidades aqui do canal Craft, falando desse assunto que a gente ama, que é o artesanato, e dizer que a gente se vê na próxima semana aqui no PodCraft, o seu podcast de artesanato. Um beijo, tchau, tchau!